meu nome é Vanessa, eu sou psicóloga no IFRS Campus Ibirubá e faço parte do NEPEDS, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade do campus. No dia 28 de junho se comemora o Dia do Orgulho LGBTQIA+. E é para falar sobre esse dia, para fazer uma homenagem a esse dia, que nós convidamos vários e várias ex-alunas e ex-alunos do nosso campus para falar um pouco de como é fazer parte da comunidade LGBTQIA+, e trazer vários tópicos importantes sobre esse tema. A gente espera que com esse vídeo possamos aprofundar um pouco esse debate e mostrar qual a importância de discutir esse assunto na escola, nas famílias, em todos os espaços. Fiquem com os depoimentos deles e delas. Oi, meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 23 anos, fiz técnico em agropecuária no IFE de 2013 a 2016 e hoje eu faço Ciências Sociais na URGS em Porto Alegre. Meu nome é Natália, eu me formei técnica em informática em 2016 e atualmente eu estou no último semestre de psicologia da UFSM. Oi, meu nome é Luiz, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de psicologia, eu me formei no IFE em 2017, em técnica em informática, eu fiz entre 2015 e 2017. Olá, eu sou Alice Pereira e atualmente estou cursando psicologia na Universidade de Passo Fundo. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Tauan, sou estudante do curso técnico em informática no campus de Ibirubá. Eu me formei no ano 2018 e atualmente eu estou cursando design. Oi, eu me chamo Lucas e eu estudei no IFE entre os anos de 2013 a 2015. Eu fiz o curso técnico em informática, integrado ao ensino médio, e hoje eu moro em Santa Maria. E eu tô no terceiro ano do curso de psicologia na Universidade Franciscana. Olá, eu me chamo Isabel, tenho 24 anos. Eu ingressei no Instituto Federal do Campus Ibirubá no ano de 2013 para fazer o integrado, né? Eu fazia o ensino médio junto com o técnico em mecânica. Hoje eu curso Direito aqui na cidade de Erechim, que é a cidade onde eu resido já há 5 anos. Oi, eu fui estudante do Instituto Federal Campus Ibirubá e me formei no ano de 2016. E apesar de eu ter muito orgulho de mim hoje, eu desejo não ser identificado nesse vídeo por conta de eu ainda ter alguns problemas na minha família em relação à minha sexualidade. O meu processo de descoberta ele foi um processo bem lento, porque a heteronormatividade sempre esteve muito presente em mim. Já que desde pequena eu fui ensinada que eu ia gostar de homens, eu cresci com isso na cabeça, pensando, não, eu vou gostar de homens, vou me apaixonar por homens apenas. E só que isso nunca aconteceu. Desde nova, via novela e ficava encantada nas atrizes da novela. Quando eu era adolescente, que isso aflorou, eu lembro que eu ficava pesquisando no YouTube filmes lésbicos pra assistir. E eu era fissurada nisso. Só que eu nunca achei que fosse porque eu era lésbica, eu achava que eu só tinha uma curiosidade sobre o assunto, nunca porque eu fosse uma mulher lésbica. E toda vez que esse pensamento me vinha na cabeça, eu ficava, não, Marilene, tu é uma mulher heterossexual, tu só ainda não gostou de nenhum homem, por que não? Porque o homem certo vai chegar na tua vida. Passei assim a adolescência, acreditando que era hétero, e quando eu saí de Ibirubá e fui para Porto Alegre, onde eu estudei num cursinho popular, que era voltado todo para educação popular, foi que eu comecei a me descobrir, porque lá nesse cursinho a gente falava muito sobre isso, a gente tinha várias discussões em sala de aula sobre comunidade LGBTQIA+. Eu tinha professores LGBTs, colegas LGBTs, alguns no mesmo processo que eu, outros já super assumidos, e foi lá que eu consegui me sentir confortável, colocar meus sentimentos e meus pensamentos em ordem e me assumir para mim mesma como mulher lésbica. Meu processo de descoberta, ele se consolidou na faculdade mesmo, porque foi quando, além de eu questionar, eu comecei a estudar gênero e sexualidade. E naquele momento eu entendi que essas categorias, enquanto regentes do que é o socialmente esperado, não faziam mais sentido para mim. O período que eu realmente descobri que eu era foi... Eu comecei a consumir muito youtuber LGBT, alguns youtubers gays, alguns canais bissexuais, alguns canais lésbicos, e eu comecei a me entender que eu não era um erro, porque eu sempre gostei de meninos, mas eu não via que a maioria das pessoas que
era me desenhar no meu gênero masculino, que não via que a maioria dos meninos gostavam de meninos também. E daí eu comecei a achar que eu era um erro. Mas depois que eu percebi que eu não era, foi tudo certo. E isso eu já tinha os meus 14 anos. Então eu considero que eu me assumi bem cedo. Acho que da descoberta a coisa mais interessante é que a gente tem que se descobrir. Porque quando você nasce, as pessoas já vão achar que você é do gênero que você nasceu, que o seu gênero vai condizer com o seu sexo biológico. Se você for uma menina, você vai gostar de homens. Enfim, tudo isso já foi tudo imaginado, já tá tudo pronto, sabe? É como se você tivesse só que viver aquilo. Então, quando você se descobre, significa você falar, não, peraí, tudo isso que me atribuíram, eu não escolhi. E eu não sei se eu quero, entendeu? E daí a descoberta, ela é muito natural, sabe? Então a gente vê que o que mais é mostrado na sociedade, que é um padrão heteronormativo, isso não fecha com a gente, é incoerente, enfim, e a gente começa a buscar outras representações, né? É por isso a importância da representatividade, né? Para que essas pessoas, qualquer pessoa que faça parte da comunidade LGBTQIA+, possa olhar nas redes sociais, possa olhar na TV, possa olhar nos jornais e falar, isso aqui faz sentido pra mim, sabe? E quando faz sentido, aí você entendeu um pouco de você. E aí você meio que já sabe o caminho que você pode trilhar, sabe? Você vai saber as lutas que vão vir pela frente, você tem uma pessoa pra poder compartilhar e tentar entender tudo que tá acontecendo, né? Porque quando você tá passando por uma coisa e você acha que ninguém te entende, significa que você tá sozinho, que você vai ter que lidar com isso sozinho. E a comunidade LGBTQIA+, não pode permitir isso, né? Ninguém tá sozinho. Todo mundo tá com medo, mas todo mundo tá junto. Todo mundo vai se fortalecer. Eu acho que isso é se descobrir parte da comunidade LGBTQIA+, né? Eu levei muito tempo, de verdade, para me aceitar. Desde criança eu já me questionava. Só que eu nunca tive um contato com a comunidade LGBTQI+. Foi só no ensino médio que eu realmente comecei a conhecer essa gama do universo que a comunidade apresenta, conheci pessoas no meio, e isso acabou sendo essencial para me assumir e para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Eu mesmo digo para mim mesmo que eu não me aceitava. Demorei muito para olhar para mim e dizer, eu sou gay. Eu realmente sou gay. Eu ficava pensando, não, é uma fase, isso vai passar. Não, eu sou hétero e tudo mais. Mas não era isso. Era eu mesmo me negando, sempre pensando no que os outros achariam, o que os outros pensariam. Foi o momento que eu comecei a pensar em mim, que eu comecei a parar de olhar para tudo que os outros achavam, comecei a pensar sobre o que eu achava sobre o assunto, que eu tive a coragem de me assumir oficialmente. E a minha descoberta como homem gay foi acontecendo de forma gradual, tanto na infância quanto na adolescência, por questão do que eu gostava. Eu acabava preferindo durante toda a minha vida, tanto na infância quanto no ensino médio, enfim. E isso acabou me levando a uma aceitação de que eu sou um homem gay. E isso foi tudo acontecendo de forma natural e gradual, assim. Eu fui aos poucos me descobrindo através das experiências, através do que eu lia, do que eu fazia na minha vida. Então, tudo isso acabou ajudando e fazendo com que eu me afirmasse e também me orgulhasse e aceitasse como um homem gay. Eu hoje tenho 24 anos e me assumi para minha família quando eu cheguei aqui em Erechim. Eu tinha muito medo, quando eu morava em Ibiruba, de me assumir. E eu acho que esse medo, ele se quebrou quando eu me mudei para Erechim, porque aqui, na universidade, eu encontrei pessoas como eu, que eram assumidas, que andavam de mãos dadas na rua, que namoravam, que contavam para os pais. E eu fui desmistificando essa ideia. E eu via que eles eram felizes, que estava tudo bem, eles não eram odiados na família, que eles tinham amigos. Vendo hoje, olhando para trás, eu só consigo imaginar que o meu medo era infundado. Ele era baseado na triste estatística que a gente tem hoje no país, que são de jovens que são agredidos, que são expulsos de casa,
por conta da sua orientação sexual. Bom, então falando sobre descoberta, eu lembro que no período da escola ainda, quando eu era bem novinho, o pessoal da escola já fazia bullying comigo, me chamava de viadinho, dentre outros apelidos pejorativos, né? Eu não entendia por que aquilo acontecia, sabe? Por que que eu era chamada daquela forma. E eu me via diferente dos outros meninos, só que eu não entendia o que estava acontecendo, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu não tinha ninguém pra falar a respeito disso comigo também, né? Então era muito difícil porque as pessoas vinham me incomodar, né? As outras crianças vinham me incomodar, praticar bullying comigo. E eu não sabia exatamente o que estava acontecendo comigo também. Então isso me deixava muito confuso e era muito difícil, né? E aí só quando eu tava mais velho, já pela quinta série, que aí eu fui entender o que era ser gay, o que era se relacionar com pessoas do mesmo sexo, né? E foi aí que eu me entendi. Só que ainda assim, apesar de eu ter me entendido, as coisas continuaram difíceis, né? Porque tinha toda a questão de se assumir para as outras pessoas, né? Mas no caso, eu já tinha me aceitado, assim, e comigo tava tudo bem, sabe? Mas a minha preocupação era com os outros, o que os outros iam pensar, o que a minha mãe ia pensar, o que a minha mãe ia dizer, né? Se os meus amigos iam continuar sendo os meus amigos, né? Tinha toda essa preocupação, assim. Então, esse período de descoberta, assim, foi muito difícil, principalmente por causa dos outros, sabe? Do tratamento que os outros tinham comigo e tudo mais. Sobre a escola, quando eu estudei no IFE, eu acho que ele deixou muito a desejar, porque era um assunto pouco debatido, foi um professor ou outro que levou esse assunto para a sala de aula, né, pra gente falar sobre comunidade LGBTQIA+, pra gente falar sobre LGBTfobia. Acho que ficou muito vago, assim, sabe? Ainda mais depois que eu fui pra educação popular, onde eu vi o que era realmente combater LGBTfobia, onde era falar sobre isso. Eu entendo que, né, muitos professores são atacados por falar sobre essas coisas, mas acho que o IFE como instituição deveria ter feito muito mais naquela época. Nunca sofri. Agora, analisando, eu acho que sofri sim homofobia no ensino médio, mas como nem eu sabia que eu era lésbica na época, eu não entendia direito, mas assim, tinha muita gente homofóbica, professores homofóbicos, inclusive. O IFE não se importava com esses assuntos na época, eu acho, sabe? Estando na academia, eu tenho esse desejo de continuar estudando e pesquisando sobre isso como uma forma de uma tentativa, né, de auxiliar a reduzir o estigma. E eu acho muito importante também que a gente ocupe esses espaços para que nós possamos falar de nós. Eu tive muita sorte dentro disso, porque a minha turma, nunca sofri preconceito dentro da minha turma. A minha turma sempre foi muito aberta pra mim e eu nunca precisei chegar assim na minha turma e falar, gente, sou gay, porque eu acho que como por eu ser afeminado, todo mundo esperava isso, menos eu, sim. Eu também tive muita sorte que dentro da minha turma eu tinha duas pessoas que também eram LGBT, que durante o curso também foram se descobrindo e que por sorte durante o curso eram minhas amigas e que me deram muito apoio em alguns momentos que foi preciso. Bom, então eu acho que a gente tem que pensar que escola que a gente quer pro futuro, né? A gente vai querer uma escola que ajuda o aluno, que dá espaço para ele, vê ele como ele verdadeiramente é, e dentro disso cria opções, cria oportunidades, ou vai ser aquela escola que não se importa e que só quer de fato formar a pessoa e que às vezes acaba de fato aceitando o preconceito, às vezes sendo preconceituosa. E aí, que escola que a gente vai querer? Uma escola repleta de diversidade, que tenha formação de alunos, formação de professores. Para poder evoluir essa questão do preconceito da comunidade LGBTQIA+, só tem que falar sobre. Falar dentro da escola, cedo, porque daí quando isso acontece, não vai acontecer de mais tarde essa pessoa ser preconceituosa, porque isso já está começando a ser tratado, isso começa a já ser pensado lá no início. Mas isso tudo faz parte de uma lógica que a gente tem que lutar para mudar. Uma lógica que de fato vai ver a diversidade como uma das melhores opções para se educar. Esse orgulho,
essa necessidade eu tive muito dentro da instituição. Foi quando eu escutei depoimento de outras pessoas que se assumiram, escutei como elas se assumiram, como foi o processo dela. Nesse momento que eu percebi, eu tenho que realmente me aceitar, porque eu já estava me negando muito e isso não estava sendo legal para o meu psicológico. Depois que eu escutei todos aqueles depoimentos, eu cheguei para mim mesmo, pensei comigo mesmo, tá bom, você é homossexual, você é gay, aceita isso, porque é o que é. E é realmente, desde criança, eu sabia que eu era gay. Então, eu precisei escutar de outras pessoas os depoimentos dela, escutar como elas se assumiram, como elas se aceitaram, como levou o tempo, como as gerações entenderam isso, para que eu realmente pudesse virar para mim mesmo e falar que eu era gay, que eu era do meio LGBTQI+. Em questão da escola, eu sofri um pouco de bullying no primeiro ano do ensino médio e no ensino fundamental, por questões ligadas à sexualidade e meus gostos pessoais também. Mas depois disso eu percebi que meus colegas, aos poucos, foram construindo as noções de respeito, né? Em conjunto com os professores também, que ajudaram muito. E eu também fui construindo uma autoaceitação maior. Então isso, felizmente, logo cessou e eu não tive mais problemas. Eu lembro que quando eu ia no ensino médio, eu passei por um período de depressão e eu precisei ir à psicóloga. E eu tinha muito medo que a psicóloga fizesse alguma coisa e visse que eu era gay e saísse espalhando para colegas, para amigos, para meus pais. E hoje, eu fazendo psicologia, eu vejo que isso é um absurdo. Nenhum psicólogo, nenhum profissional da saúde vai afirmar uma coisa assim, porque é um espectro, a sexualidade e o gênero são um espectro e que precisa ser respeitado e que cada um é do seu jeito, cada um é singular. No primeiro ano do ensino médio, eu comecei a namorar uma menina e eu não contei nem para os meus amigos mais próximos. Era um segredo, né? A gente namorava em segredo por medo por medos. O medo que guia, infelizmente, o jovem LGBT. Esses dias eu estava comentando que eu fico feliz em ver hoje o Instituto Federal com núcleos que debatem o assunto gênero, sexualidade, com pessoas que lá no ensino médio se assumem LGBTs, que começam a namorar, que andam de mão dada, porque na minha época eu não tinha ninguém parecido comigo. Eu não tinha amigos gays e eu não tinha amigas lésbicas. E aquilo me machucava muito, porque eu me sentia solitária. Embora eu fosse cercada de amigos, bons amigos, e de uma família que me amava, eu não me sentia à vontade de contar para eles sobre a minha namorada, sobre a minha orientação sexual. Eu tinha medo. Bom, e quando eu entrei no Instituto Federal para fazer o ensino médio, então as coisas melhoraram bastante, porque no Instituto Federal eu encontrei apoio dos professores e eu encontrei muito diálogo em relação a esse tema, né? Porque na antiga escola onde eu estudava, não existia nada, nenhuma conversa, nada relacionado a isso. Então, quando eu entrei lá, a minha turma inicialmente tinha alguns preconceitos em relação a mim, mas com o passar do tempo, durante os 3 anos que a gente ficou junto lá, a gente foi conversando, e quando a gente estava prestes a se formar, assim, a gente conversou muito sobre isso, e eles falavam que no início eles não gostavam de mim, porque eles tinham um preconceito e tudo mais, mas que com o passar dos anos ali, eles viram que eles estavam errados e que não tinha nenhum problema de ser como eu era, né? E isso foi muito legal, assim, essa troca que a gente teve durante todo esse tempo. O Instituto Federal me ajudou muito, assim, como pessoa, por ter palestras, rodas de conversa e o que a gente imaginar, assim, de coisas
tratando sobre esse tema da nossa sexualidade e tudo mais, sobre orgulho LGBT, né? Foi muito importante para mim me entender melhor, para mim me aceitar melhor, para que as pessoas ao meu redor também me aceitassem, né, meus colegas. Então, esses 3 anos que eu passei no Instituto Federal foram incríveis, contribuíram muito para minha vida. Me assumir para minha família foi muito, muito de boa. Eu sempre tive uma família muito pequena, então a única pessoa que importava, que eu sentia que eu tinha que contar isso, era minha mãe. E minha mãe, desde que eu era adolescente, já chegou para mim mais de uma vez e perguntou: minha filha, tu é lésbica? Pode me contar. Então eu sabia que ia ser algo tranquilo. Ela já sabia. E foi isso mesmo, deu um nervoso no dia, deu um nervoso na hora de contar, mas eu contei. E foi amor e carinho. Os meus amigos também, quando eu saí daqui, como eu fui para essa instituição de educação popular, lá eu fiz muitos amigos que estavam se descobrindo também, que já eram LGBTs. Eu me fechei assim com eles, né? A gente se encaixou, as LGBT, elas se juntam. Como eu já tinha saído daqui, eu não precisei me preocupar muito com isso, eu acho. Os amigos que eu tinha aqui continuam sendo meus amigos, aqueles que, né, sempre tem um e outro que fica meio assim, que diz que não é homofóbico, que é super tranquilo, mas no fundo eles são. E dessas pessoas eu acabei me afastando automaticamente, sabe? Mas é como diz aquele ditado, né? Os de verdade eu sei quem são. Família e amigos, pra mim, são duas palavras que andam bastante juntas. Eu gosto muito da ideia de que a gente pode criar família do jeito que a gente quiser, sendo de sangue ou não. E isso, para a população LGBT, é muito comum e é uma ideia muito boa, assim, de que a gente pode criar a nossa rede de apoio do jeito que for nos fazer mais felizes. Para minha família, acho que eu fui me assumir só em 2016, 2017, não tenho certeza. A única certeza que eu tenho é que eu me assumi primeiramente pro meu pai. E bem meses depois, acho que foi uns 4, 5 meses depois, eu falei pra minha mãe. Alguns primos meus eu falei antes, bem antes, tipo em 2015 mesmo, que foi as primeiras pessoas que eu cheguei assim, tipo, pá, sou gay. E sempre foi super bem aceito, né, na minha família, pela maioria. Eu só tive um problema com algumas pessoas mais velhas que tinham medo. Não era nem que elas foram preconceituosas, um pouquinho. Elas tinham medo de como as pessoas iam me tratar e como ia ser aceito pela sociedade. Falavam aquilo, né? Seja gay, mas não seja espalhafatoso. Seja gay, mas não seja afeminado. Seja gay, mas não seja tanto, não se amostre. Mas, né, não consigo, é o meu jeitinho de ser. E as pessoas falam assim, ai, mas a família é muito difícil. Os amigos não sabem lidar. E assim, o que eu acho é que quando você ama, quando você se importa ou quando você simplesmente respeita, você tem que abrir mão do que você achava que era aquela pessoa pra ver a pessoa como ela verdadeiramente é. Você vai ter que abrir a mão daquilo que você sempre imaginou. E tá tudo bem, sabe? Porque se você quer trabalhar com a realidade, ver essa pessoa verdadeiramente, tu vai ter que fazer isso. E isso faz parte do processo de se importar com alguém, de valorizar alguém, de respeitar e de amar. Quando eu contei para os meus pais e contei para os meus avós, eles levaram numa boa, porque eles sabiam que eu jamais ia mudar o que eu sou. Eles sabiam que o amor que eu passo para eles, o amor que eles passam para mim, jamais ia mudar só porque eu acabo gostando de homens. A minha família me aceita muito bem. Existiram algumas coisas no início que foram questões que a maioria dos pais acaba passando por medos, angústias, não saber como lidar com os filhos, medo de que sofram alguma coisa na rua. Mas felizmente eu namoro há 3 anos e meus pais cada vez mais foram aprendendo comigo, com meu namorado, o respeito. Hoje em dia eu fico muito orgulhoso do jeito que eles acabam lidando com isso de forma natural e sem eu me sentir mal, e eu espero que todo mundo possa construir isso e seja positivo para a vida das pessoas com seus familiares. É uma coisa que se constrói aos poucos, não adianta imaginar que do nada 100% vai ser aceito na família, porque são coisas que precisam ser vivenciadas e construídas. Em cidade pequena, às vezes a gente não tem acesso a tanta diversidade
infelizmente. E então a gente precisa aos poucos ajudar também os pais a entender o nosso lado e ver que é o que a gente quer fazer e é o que a gente ama e é o que a gente é por essência, né? Quando a minha família descobriu, quando eu contei pra eles, foi um choque, mas foi um choque muito bom. Eu amo muito a minha família. Sou muito apegada na minha mãe. De 5 filhos que ela tem, eu sou a única filha dela. E o medo que a gente tem de decepcionar os nossos pais, o medo que a gente tem de decepcionar a nossa família, ele nos conduz. Ele nos conduz, inclusive, pra gente se esconder e não falar, não mostrar quem a gente é realmente de verdade. Mas aí eu entendi que se eu me escondo, o amor deles não é pleno pra mim, porque eu não tô sendo verdadeira com eles. Então o amor deles não pode ser verdadeiro pra mim, porque eu não tô sendo 100% eu. Quando eu decidi ser 100% eu assumi o risco, eu pensei, bom, eu vou assumir o risco de talvez ter um irmão que não fale mais comigo. Eu assumi o risco de que minha mãe cortasse relações comigo, a pessoa que eu mais amo no mundo. E a reação deles foi tão positiva, foi tipo, tá tudo bem, tu ainda é a Isabel, tu ainda é a pessoa que a gente ama. Que foi tão positiva, que a gente tá tão acostumado a ver notícias ruins, que eu até estranhei. Eu pensei, poxa, será que eles não ligam muito pra mim? Porque eu tava tão preparada pra reação negativa que quando foi positiva eu estranhei. A gente cresce vendo no noticiário, em notícia, que teve filho LGBT que foi espancado pelo pai, que foi expulso de casa pela mãe. Que foi um choque. Eu sou muito feliz porque eu sei que eu sou muito sortuda, muito abençoada de ter essa família que me ampara. Essa família que hoje recebe a minha namorada de braços abertos quando eu levo ela lá. Que trata ela bem, que inclui ela na família, que entende que ela é a minha namorada, que ela é a pessoa que eu amo. Com os meus amigos foi parecido também. Eu tinha, né, um grupo grande de amigos, mas que sabiam da minha orientação sexual apenas 3. E era nessas 3 amigas que eu encontrava refúgio, porque era com elas que eu podia conversar sobre as minhas angústias, sobre os meus medos, sobre o meu futuro. A pessoa LGBT, ela vive uma solidão. E é uma solidão que ela só pode ser suprida quando ela se entende, se aceita, se descobre. Quando ela fala pros outros e tá tudo bem, quando ela perde o medo. E aí, quando eu resolvi me assumir pros meus pais, também foi muito difícil, porque primeiro que eu tinha que criar coragem pra fazer isso, né? Era muito difícil. E aí, quando eu fiz isso, meu pai queria bater em mim, né? Ele disse que eu era vergonha da família. E isso me machucou muito, assim, sabe? Ficou marcado pra mim, assim, de um jeito muito forte. E a gente ficou muito tempo sem se falar, assim. E com a minha mãe, né? Eu morava com ela. A gente ficou também, assim, questão de 2 dias sem conversar. E aí, depois disso, ela veio conversar comigo. E aí, ela conseguiu me aceitar, me entender e tudo mais. E hoje estou aqui, depois de todo esse processo de me aceitar, principalmente o meu processo sempre foi de me aceitar, me entender, que eu nunca entendia direito. Sou muito orgulhosa de ser uma mulher lésbica, eu amo ser uma mulher lésbica, eu amo fazer parte da comunidade LGBTQIA+, eu sou muito feliz por isso, eu acho que a comunidade LGBT vai dominar esse mundo. Eu fico muito feliz também quando eu vejo gente mais nova se assumindo, quando eu vejo que o meu processo dos meus amigos foi ter que sair de casa para se assumir, e agora muito adolescente tá aí no ensino médio, super assumido, super militando por essas causas, sabe? Isso me deixa muito feliz. Algo que sempre foi muito importante para mim, para todo esse meu processo e até hoje, é sempre ter pessoas LGBTQIA+ ao meu redor. Né? Tanto amigos, como nas redes sociais, seguir pessoas, me
me interessar pelo assunto, sempre estar me atualizando sobre, sempre ter essa noção, essa consciência que tá tudo certo eu ser lésbica, que não tem nada de errado nisso, que eu não devo me culpar por causa disso, que eu não sou uma pessoa horrível por causa disso, que eu não vou pro inferno por causa disso. Eu acho que isso é muito importante, tu tá cercada de pessoas que são como tu, entendeu? Pra te entender elas também, elas te entenderem, estar num ambiente confortável, onde tu se sinta à vontade. É um pouco difícil falar de orgulho por conta dessa onda conservadora que a gente está tendo aí, né, nos últimos anos, e também porque historicamente o Brasil não é um país que trata muito bem a sua população LGBT. Mas eu acho que ter orgulho é muito importante, sim, porque eu só tô aqui falando sobre isso e me entendendo do jeito que eu me entendo porque muitas pessoas antes de mim já deram a cara a tapa e já se fizeram visíveis em condições muito menos propícias, né, para que a gente pudesse chegar onde a gente está hoje. Eu acho que é importante a gente se colocar à vista pelas pessoas que ainda não podem. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs, ou seja, ativamente, ou seja, fazendo ter uma pessoa ter tanto sofrimento que ela se suicida. A cada 26 horas morre uma pessoa LGBT no Brasil. 26 horas, é basicamente quase uma pessoa por dia. Então por isso que é importante esse mês do orgulho, que é pra gente ter orgulho de ser quem a gente é, que a gente não é um erro. A gente tem o direito de ser, a gente tem o direito de viver. Por isso a importância do mês do orgulho. A gente tem o direito de amar quem a gente quiser, a gente tem o direito de ser, a gente tem o direito de se chamar como a gente quiser. A gente tem o direito de ser como a gente quer, como a gente acha que deve ser. Ser LGBTQIA+, não é fácil. Você provavelmente não vai receber serviço especializado em saúde, você provavelmente não vai ser representado politicamente, é possível que você seja violentado dentro e fora de casa, é possível que você perca oportunidades de emprego por se assumir. O que resta é a gente se unir para mudar esse mundo, porque esse mundo não tá bom pra gente. Acho que essa é uma questão bem importante, né? A gente falar, eu não tô contente e não acho que os outros estejam. Então como que a gente vai fazer para mudar? É a gente se unir e, de fato, trabalhar nisso, sabe? Trabalhar para criar uma sociedade transformadora, uma sociedade revolucionária, que nos veja, que nos represente, enfim, que nos ame da maneira que a gente é. No meu caso, eu agradeço muito, sou muito grato de verdade por hoje eu me assumir. Eu estou num relacionamento há 3 anos já. Eu sou muito feliz. Isso é o fato. Eu precisei me assumir para ficar feliz, porque antes eu não era. Antes eu passava para todo mundo algo que eu mesmo não me reconhecia, que eu mesmo não era. E hoje eu sou uma pessoa extremamente animada, feliz, alegre. O IFE foi essencial nessa minha jornada. A gente tinha muitas conversas sobre o movimento. Eu me tornei muito ativo nas pautas LGBT. E eu agradeço muito a instituição, porque os amigos que eu fiz lá, as pessoas que eu conversei, que eu me envolvi, fizeram com que eu evoluísse e realmente fosse quem eu sou hoje. O meu orgulho por ser LGBT, isso foi uma coisa que foi crescendo conforme as minhas vivências com o passar dos anos. Porque a gente acaba vivenciando, conhecendo outras pessoas, conhecendo o que é ser LGBT, conhecendo pessoas trans, pessoas travestis, pessoas não binárias. E a gente acaba compreendendo que tudo isso é um espectro que não existe correto, cada um é um indivíduo por si. A gente acaba, pelas vivências, construindo essa empatia e esse respeito ao próximo. E tudo isso acaba nos ajudando a construir esse orgulho, né? Eu, com o passar do tempo, eu comecei a fazer drag. Drag é uma arte, então é diferente de pessoas trans, pessoas travestis, porque drag é uma coisa que eu faço artisticamente. E as pessoas trans e travestis, elas vivem o gênero delas, não performam uma arte. Essa é a principal diferença. A minha personagem drag se chama Mia Lestrange. Eu faço drag, maioria das vezes, junto com meu namorado também. É drag há mais tempo que eu, me ajudou em muita coisa também. Eu comecei a me interessar por isso, por questões de
ver drags na internet, ver drags em paradas LGBT daqui. Com o passar do tempo eu decidi começar a fazer e é uma coisa que eu gosto muito. Eu costumo dizer que é o meu modo de me expressar, tentar expressar um pouco de mim, uma parte diferente de mim. É o meu modo de ser o porta-voz também de várias coisas da nossa comunidade LGBT. Eu hoje, com 24 anos, olhando pra Isabel, de 17, com medo, penso, que bom que eu tenho essa família. Que bom que eu tive força pra contar. E que bom que eu me assumi e não vivo uma vida de mentira. Porque hoje eu tenho uma namorada linda, que eu amo. Quero construir uma família com ela. A gente tá junta já há 4 anos. Toda vez que eu tô com ela, eu me sinto bem. Eu me sinto amada. Eu amo alguém. E alguém me ama. E tá tudo bem se eu amo alguém. E essa alguém é uma mulher. E se essa mulher também me ama. Tá tudo bem. E hoje eu tenho muito orgulho de mim, assim, a minha infância foi muito difícil por ter sofrido muito bullying na escola, por ser homossexual, mas isso me tornou uma pessoa muito forte, sabe? Eu não queria me tornar uma pessoa forte por ter sofrido tudo isso, mas pelo menos eu me tornei uma pessoa forte hoje, sabe? E então eu tenho muito orgulho de mim, da pessoa que eu me tornei. No início eu acreditava que o que eu era errado, era feio, mas hoje eu sei que não tem nada de errado, tá tudo bem. E é isso, eu acho. Queria mandar um beijo, um abraço para toda a comunidade LGBTQIA+. Eu me sinto muito feliz por fazer parte dela, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que fazem parte dela. Eu queria deixar aqui um fora Bolsonaro gigantesco, porque não dá. Se tem um homem que nos prejudica, é esse homem. E a gente precisa tirar ele desse cargo que ele tá, pra gente poder avançar um pouco, né? Porque eles só nos fazem pra trás. A melhor dica que já me deram e que eu gosto de passar adiante é que a gente não deve nada a ninguém em relação à nossa felicidade. É a gente que decide o que a gente quer contar pro outro, como, quando, o quanto de informação que a gente quer compartilhar. No fim, esse é um processo que é só nosso. O mês do orgulho as paradas servem pra gente ir reivindicar e mostrar nossa alegria e mostrar que a gente tá no mundo, que a gente tá vivo e que a gente quer continuar vivo, a gente não quer mais morrer. É muito triste tu acordar, tu sair na rua e tu não ter certeza se tu vai voltar pra casa. Porque tu pode passar por alguém que não te aceita e pode te agredir, podendo até mesmo te matar. Mas eu não tô falando isso pra pessoas que também são LGBT me ouvirem e terem medo. E sim para as pessoas que fazem isso. Eu também sou uma pessoa e eu não quero morrer. Eu tenho família, eu tenho os meus sonhos. Vocês não têm o direito de tirar a minha vida. Eu espero que minha fala tenha feito sentido pra vocês. Se cuidem, galera, e usem máscara. Quantas outras pessoas também estão negando esse padrão, né? E se elas estão negando esse padrão é porque elas são parecidas comigo. E se elas são parecidas comigo, então a gente tem que se aliar. É o que mais faz sentido. É assim que a gente vai poder mudar o mundo e transformar ele um mundo que faça sentido pra gente, um mundo de respeito, um mundo de amor, um mundo que tem o nosso jeitinho. O que eu quero deixar de mensagem, de recado, para as pessoas que ainda estão tentando se aceitar, tentando ser você mesmo, eu entendo, é difícil, não é fácil, mas primeiro pensa, isso não se assumir, isso você ficar se guardando realmente faz bem para si mesmo. Então, o que eu deixo de mensagem de verdade é: sintam orgulho de quem vocês são. Se vocês estão passando por alguma questão de medo de contar para os pais, de medo da sua sexualidade, medo por achar que não é o seu gênero, a minha mensagem é que tenham calma, paciência, porque a adolescência é um período conturbado. Eu passei por isso, assim, foi um período muito conturbado para mim também. Agir com calma, com paciência, aguardar, respirar fundo, deixar a vida seguir. Porque mesmo que vocês não consigam contar para os pais agora que são LGBT, mesmo que vocês não consigam, que não dê para falar agora,
a vida vai seguir e vocês vão aos poucos conseguindo se identificar, conseguindo se reconhecer e se orgulhar. Com o passar dos anos, cada vez mais a gente vai conseguindo se entender melhor e não precisa ter pressa para isso. Então, não precisa ficar nervoso por não ter contado a ninguém, não precisa ficar nervoso por ter contado também, não precisa ficar nervoso por não poder contar para os pais. O que acontece é que com o tempo a gente vai conseguindo ver essa identidade em nós e ficando feliz, e esse é o nosso modo de ser genuíno, é o nosso modo de amar. Então não tem nada de errado, acaba sendo uma coisa que nos deixa feliz. Respirem fundo se estiverem passando por problemas com bullying, com problemas emocionais. Lembrem que isso vai passar. Vocês vão aos poucos conseguir se orgulhar mais, chegar, alcançar qualquer lugar que vocês queiram, perceber que amor é amor. E não importa nada mais. O que importa é ser você mesmo, do jeito que você quiser ser e do jeito que você se identifica. Quero agradecer também a Vanessa por ter me convidado a participar desse vídeo, a todos os professores do Instituto Federal, na época que eu estudei lá, que de alguma forma falaram que estava tudo bem para mim. Não com essas palavras, mas que me apresentaram essa pluralidade de vida. O ser humano, ele é muito complexo para viver num padrão. Nem todos vão viver num padrão. A gente é muito grandioso para se adequar a uma caixinha tão pequena. E a gente também é muito grande e a vida é muito comprida para a gente se apegar a preconceitos medievais que não fazem sentido, preconceitos que machucam as pessoas, preconceitos que afastam as pessoas. Pessoas preconceituosas, elas se fecham e se impedem de conhecer pessoas incríveis, pessoas LGBTs que são maravilhosas. Então, tá tudo bem. Muito obrigada. Um abraço. E a mensagem que eu deixo para quem tá assistindo esse vídeo é que não tenham vergonha de ser quem vocês são, não tenham medo. E se um dia você precisar se assumir, esteja preparado para isso. Se você acha que não é a hora ainda, espera. Você tem que estar preparado para isso, sabe? Enquanto você não estiver preparado, espera, sabe? Eu acho que essa é a dica que eu poderia dar, assim.